Já temos as datas, ou pelo menos uma delas, e os locais onde teremos a final do campeonato estadual. O Asa é o único classificado. A segunda vaga ficará entre CRB e CSA. O CSA venceu o primeiro confronto e leva a vantagem. Que vantagem é essa? De jogar por um empate. Em caso de empate, o CSA é finalista. Se o CSA vencer o jogo, também. Para o CRB chegar à decisão, o CRB precisa vencer o jogo. Se vencer com um gol de diferença, pode ser de 10-9 ou de 1-0, o jogo vai para os pênaltis. Se o CRB vencer o jogo por 2 ou mais gols, 3-0, 4-2, 3-1, 5-0, o CRB é finalista. Então, vamos às definições. Afinal, CSA e Asa, o primeiro jogo acontece em Arapiraca, o segundo jogo acontecerá em Maceió. No caso de uma final Asa e CRB, a situação será invertida. Por quê? Porque o Asa fará, o CRB terá o primeiro mando de campo, primeiro jogo em Maceió, e o segundo e decisivo jogo em Arapiraca. Por que está essa situação posta? Porque a federação, através do Conselho Arbitral, dos clubes, do regulamento da competição, estabeleceu que o critério de local da decisão é o somatório dos pontos em todo o campeonato, incluído não só a fase de classificação, mas as semifinais também. Então, preste atenção. No confronto CSA e Asa, o CSA terminou a fase de classificação com, se não me engano, 16 pontos. O Asa fez... Não, o CSA terminou com 17 pontos. O Asa fez 12 e o CRB fez 11. Qual é a situação de momento? O CSA já jogou uma semifinal, ganhou do CRB, chegou a 20. O Asa fez 12, ganhou os 2 jogos do Muricy, já chegou a 18. O CRB fez 11, perdeu para o CSA, só tem 11. O CSA ainda vai jogar com o CRB e ainda pode pontuar. Mas, com os 20 pontos que tem, não será alcançado pelo Asa, que só chegou a 18. Então, estando na final, o CSA faz o jogo, o segundo jogo, no Rei Pelé, em casa, com o mando de campo. Situação do Asa. Fez 12, com as 2 vitórias sobre o Muricy, subiu para 18, né? Então, com 18 pontos, ele não pode ser mais alcançado pelo CRB, porque o CRB só tem 11. Se ganhar do CSA e for para a final, ele chega a 14. E com 18, o Asa não vai ser ultrapassado. Então, por isso que as 2 finais já estão definidas. Datas. A federação já confirmou o primeiro jogo. Sábado, dia 9, às 17 horas. Local vai depender da classificação do jogo de amanhã. Se o CSA, no sábado, tem Asa e CSA em Arapiraca. Se o jogo for Asa e CRB, no sábado, tem CRB e Asa no Rei Pelé. O segundo jogo poderá ser dia 13 ou no dia 16. 13, a próxima quarta-feira, 16, o próximo sábado. E o que é que está pegando aí? A Band, canal que transmitiu todo o Alagoano, só transmite os jogos aos sábados. E, em função disso, precisaria que o segundo jogo também fosse um sábado. A CBF não quer abrir mão da segunda rodada.
ela diz, ou veio a informação, que até adiaria o primeiro jogo, mas não o segundo. Qual foi o contraponto que eu faço e que fiz? Eu acho uma tremenda de uma sacanagem se a Band tiver transmitido o campeonato inteiro e não possa transmitir a decisão. Eu, sendo a Bandeirante, se isso acontece, no outro ano eu diria uma pinóia que eu transmito mais o campeonato estadual. Para eu transmitir o campeonato inteiro e não ter a possibilidade de transmitir a final, não me interessa esse tipo de contrato. Engraçado que quando a Copa do Nordeste exigiu todas as datas, mesmo atrapalhando os campeonatos locais, os campeonatos estaduais, a Liga e a CBF usaram o argumento dos contratos com a TV. Porque se a Copa do Nordeste não terminasse no dia que terminou, com a rede de TV, o SBT, transmitindo Libertadores e transmitindo a Champions, não teria mais grade para transmitir a Copa do Nordeste. E aí eles tiveram que priorizar, descartar os estaduais e os clubes que se virassem para jogar as datas da Copa do Nordeste, segundo a Liga. E por que agora não podem fazer a mesma coisa com os estaduais? Se o calendário vai estar apertado com uma, ou com duas, ou com 3 rodadas a mais. O Fortaleza não vai jogar agora as finais do campeonato estadual, né? Em Pernambuco, você não vai ter as finais agora do campeonato estadual. E mais na frente, vai ter que se encontrar uma data. Você vai ter que mexer na tabela da Série B, né? Porque não pode o Sport, por exemplo, se for a final, jogar numa terça e jogar numa quarta. Entendeu? Então, vai ter que mudar alguma coisa. E não há espaços grandes na tabela da Série B para você fazer esses encaixes. Vai ter que imprensar. E se você pode imprensar para um durante a Série B, por que você não imprensa para outro no meio, antes de começar a Série B? Isso me cheira a má vontade, primeiro. Isso me cheira também a algum tipo de retaliação política por conta dos posicionamentos do Gustavo Feijó em tentar adiar e ser candidato à presidência da CBF contra o Edinaldo. Não quero acreditar que seja isso, mas todas as evidências levam a isso. Se você adia para outros, se você mais à frente vai adiar para outros, por que não Alagoas fazer o seu campeonato e depois começar a sua participação na Série B? Tem alguma coisa errada aí e tem mais, né? Algo de podre aí no reino da Dinamarca, infelizmente. Uma pena que a gente chegue no momento final do campeonato com essas dúvidas, mas repito, do ponto de vista da Bandeirantes, se a Band transmite o campeonato inteiro e não vai transmitir a decisão, eu diria à federação, obrigado, mas eu não tenho interesse em transmitir o campeonato na próxima temporada. Mas vamos ver o que a federação vai conseguir fazer, de que forma ela vai se postar, e repito, espero muito que isso não seja uma retaliação política, porque já não bastava as definições vindo com um cara como Marco Polo Del Nero, que está banido do futebol, e mesmo assim articulou toda a chegada do Edinaldo para a presidência da CBF, com aumentos de salários, com presidentes de federações aliados recebendo muito mais milhões do que deveria receber, e com a forma como se fez a escolha da votação. Tão fechada que a federação tem 3 peso no voto, clubes da Série A tem 2 e o clube da Série B tem 1, justamente para que, mesmo com todos os clubes votando de uma forma, mesmo assim, ainda fosse o peso do voto 3 que desse a CBF e a presidência para o Edinaldo. Se eu tiver equivocado, eu venho aqui e falo, mas
se não for isso, é talvez a primeira das sacanagens que serão feitas e com o futebol de Alagoas.